A entrevista concedida por Rosana Andrade Dias do Nascimento, quarta-feira, 27 de junho de 2012, às 16 horas. A senhora optou em cursar museologia na década de 80, formando-se em 86. Nesse período, o mercado de trabalho, creio, que não era tão promissor quanto hoje. Como a senhora acompanhou essa transformação na museologia, essa trajetória que ocorreu lá no Brasil, desde a década de 80 até hoje? Bom, quando eu decidi fazer museologia, foi a partir de uma experiência dentro da escola, né, que fazia o segundo grau, que houve uma palestra de uma museóloga, e lá eu me identifiquei muito porque ela colocava que uma das funções, né, que o museólogo iria desenvolver e que isso traria, né, uma mudança assim na vida, era viajar muito em razão de exposições, em trabalhos, né, e pelo curso. Na década de 80 só existia o curso da UFBA e o curso da Unirio, né? E como eu descobri naquele momento que a UFBA ofertava esse curso de formação nessa área, eu decidi fazer. Mas, ao mesmo tempo que houve essa decisão minha, houve também uma reação contrária, né, da família. Quer dizer, você adolescente, chegar em casa dizendo que ia fazer museologia, a família teve que um tempo, né, para poder processar essa informação, porque ninguém nem sabia o que era isso. E a grande questão era as dificuldades, né? O que você vai realizar, vai fazer o quê? Uma profissão que ninguém sabe, não tem mercado, como se sustenta, toda aquela preocupação que na época a minha mãe teve, porque pensava que seria difícil, não daria autonomia, já que um irmão fazia direito, outro fazia odontologia, outra fazia enfermagem, e ela se sentia desprestigiada em ter uma filha museóloga. Inclusive até depois, né, que foi aprovada no vestibular, quando alguém perguntava, eu era sempre a última referência, porque ela engrandecia os 3 primeiros, né, e depois, entendeu? Para que não ficasse muito registrado. Coisa que hoje mudou, né? Quando eu chego hoje, eu sou uma museóloga bem-sucedida. Então, assim, o tempo também faz com... E a situação, né? Porque ao decidir por essa profissão, eu também investi nela, né? Investi na questão da minha formação, na questão da minha qualificação, né? Saí da universidade e fiz um mestrado. Durante o mestrado, teve o concurso para a Universidade Federal da Bahia. Eu fiz, fui aprovada, e aí comecei, né, como docente daquele curso, né, que me formei. Depois fiz o doutorado, mas para mim a grande... É uma área, né, que nesse período havia um problema, mas ela sempre fez com, quer dizer, promove, né, uma inserção das pessoas. E o interessante é que em 2003, com a Política Nacional de Museus, a gente vai ter uma realidade completamente diferente, que são as multiplicações de cursos, né? Esses cursos também, em razão da gente ter uma profissão regulamentada, fez com que alguns cursos passassem a dificuldade que criaram, né, ou foram criados, e aí tendo que se ajustar agora a algumas determinações legais, né, e o que traz, né, uma situação que também vai levar a um retorno para essa formação do museólogo, para que ele venha se capacitar para atender exigências aí, não só da formação, né, de ter um profissional de qualidade e tal, mas também a estrutura acadêmica, né, que não é só a graduação, mas você tem que ter um mestrado, você tem que ter um doutorado, porque existe hoje na universidade uma intenção de não contratar mais professor que não seja doutor, né? Tanto que os concursos eles são feitos para adjunto, em razão disso, quer dizer, já ter o profissional com essa formação já garantida para que ele, além de qualificar o curso, né, ele também não necessite de que a instituição invista nele. Invista no sentido que liberar ele durante 4 anos, né? A questão de ter que essa pessoa, quando se retira para sua capacitação, necessitar de uma substituição. Então, isso gera também para o curso vários problemas, né? Mas eu acredito, assim, que talvez sem a intenção, né, à época, eu investi numa área
E nesse investimento hoje eu percebo, né, que o campo ele se abriu, né, se abriu devido à própria política, né, estabelecida dentro do Ministério da Cultura, a necessidade hoje que essa ampliação de curso também veio, porque hoje a museologia ela necessita, né, do profissional museólogo com formação específica. Aqui eu não estou dizendo que o museu é só do museólogo, mas o museu também é do museólogo e ele deve dialogar com todas as áreas, né? Então é uma ação interdisciplinar e para isso ele precisa ter uma formação de qualidade. É nisso que eu acredito. E acreditei isso e hoje eu, com 22 anos, né, de exercício nessa área, onde desses 22 anos eu atuo com a docência, né? Mas me sinto gratificada em ver esses cursos e novos colegas que vão estar aí sendo formados, né? Antes você falou sobre a sua orientação no mestrado, né? O teu mestrado ele enfoca o objeto nas perspectivas documentais e pedagógicas. Nessa perspectiva, como é que um profissional da museologia, como é que um museólogo, né, manipula e trabalha essa questão de conservação e manipulação dos documentos? Certo. No mestrado, eu discutia, né, o procedimento documental museológico que é estabelecido na instituição, que aí ele valoriza, prioriza o objeto, sem buscar o contexto primário, a relação, né, quando da criação, da função desse objeto num determinado contexto histórico, né, a compreensão que às vezes o próprio museólogo no processo de registro do objeto ele não tem, né, e isso dificulta que ele venha a produzir algum conteúdo para que isso esteja musealizado, porque qual é a diferença nossa para uma biblioteca, para um arquivo? O público, quando ele chega na exposição, a documentação museológica que processa esse conteúdo, né? E esse conteúdo ele vai ser musealizado, e a extroversão se dá, né, na exposição. E para isso, a gente tem que ter um processo documental que a gente desenvolva a pesquisa como suporte, né, da informação que a gente pretende narrar utilizando esses objetos, né, nessas propostas de exposição. E o que eu quis buscar era analisando concretamente um lavabo chinês, né, do Museu de Arte da Bahia. Essa escolha foi uma escolha não intencional, mas eu cheguei no museu, fazia parte da metodologia, né, que o orientador achou que seria interessante, escolher de forma aleatória um objeto. E aí mostrar que o objeto, da forma como ele estava na instituição, ele perdia, né, e a própria instituição não entendia ele. Aí por isso que você vê exposições descontextualizadas, às vezes o objeto não se sabe nem a função primária dele. Aí eu trabalhei uma proposta, né, de entendimento do objeto do Peter Vamesh, que está até no texto da Helena Ferrez, que é Documentação Museológica, Teoria para uma Boa Prática, que aí ele mostra que a gente tem que trabalhar o contexto primário, o contexto museológico e o contexto arqueológico da obra, né? E isso aí, o contexto primário, é quando da sua produção, esse homem, né, essa sociedade que elaborou, que pensou, dando uma funcionalidade a esse artefato. Aí no contexto museológico ele perde esse significado, mas entender isso quando o estilo, né, o período e o que é que isso revela em termos de conteúdo estilístico dessa obra. E o contexto arqueológico, que para o Peter Vamesh é você aprofundar na pesquisa. Não destituir o objeto, como às vezes a gente vê em determinadas exposições, ele por ele mesmo, né? Então o meu lavabo dentro do museu ele estava como um lavabo chinês tipo exportação século XVIII. E aí, se vocês quiserem ter acesso, está até na página o livro publicado, e vocês podem baixar gratuitamente na página do mestrado da Lusófona, o que eu quis mostrar é que só uma etiqueta com essas informações me levou a fazer várias relações, né? O que era uma porcelana tipo exportação, o que era um lavabo chinês, que função ele tinha para a sociedade ocidental, né? Por que ele foi encomendado e depois por que essa relação de comércio ela se instala. Então eu percebi que se você pensa, né,
pedagogicamente esse acervo, você termina tendo tanto conteúdo que você pode apenas mostrar ele. E eu acho que o meu trabalho teria um desafio que seria fazer a musealização desse lavabo e essas relações que eu trabalhei, eu explicitar numa narrativa, que eu não fiz, não tive fôlego. Então, a senhora falou a respeito de expografia, sobre exposições, e uma das ênfases em toda a sua produção acadêmica foi a sua tese de doutorado, que foi a exposição do mundo português em 1940. Como é que a senhora explica isso? Porque a gente, buscando bibliografia sobre isso, a gente comparou meio que, de uma certa forma, essa tese é um ineditismo. Então, você consideraria a sua tese de doutorado um marco divisor na museologia? Olha, não teria assim. Não, esse trabalho, ele foi interessante porque quando eu comecei o doutorado, eu pensava em trabalhar a exposição de 1922, que aconteceu em comemoração ao centenário do Brasil, foi feito no espaço que depois se transformou no Museu Histórico Nacional, né? Então eu trabalharia essa exposição e dentro dessa exposição o que resultou, né, desse espaço efêmero, né, desse edifício e tal, que foi a instalação do Museu Histórico Nacional, que Gustavo Barroso achou que tinha que dar uma função, e essa função teria que ser um museu, que o país necessitava, assim, de um museu nacional, né? Mas quando estive no primeiro momento do doutorado fazendo uma pesquisa no Museu Histórico Nacional, eu, por acaso, aqueles achados, né, assim, de pesquisa, achei uma pasta que tinha um título que foi Exposição do Mundo Português. E eu resolvi abrir, né? E quando eu comecei a ler, eu descobri esse universo que eu não tinha essa informação e voltei, disse a minha orientadora, que eu tinha encontrado o meu objeto, que era a Exposição do Mundo Português. E aí retornei ao Rio, fiz um levantamento e descobri que no âmbito das instituições de preservação, né, que trabalham com arquivos, etc. e tal, eu não encontrava referências, inclusive as pessoas diziam assim, não, você está usando a nomenclatura errada, nunca existiu essa exposição no mundo português, né? Aí eu decidi que eu iria para Lisboa, porque se é exposição no mundo português, vai que é na Torre do Tombo que tem, né, esse material que eu poderia desenvolver a minha pesquisa dessas fontes, né? E aí cheguei em Lisboa, fiz um mapeamento de algumas instituições que poderiam, comprei livros que eles têm, né, inclusive na Fundação Gulbenkian, no Museu de Arte Antiga, eu encontrei referências, encontrei um fotógrafo que à época registrou, né, essa exposição, no arquivo de documentos da época, era o Instituto Português de Museus, eu também encontrei diversas fotografias, e aí eu vi que realmente existiu, né? Não é uma imaginação museal. Aí fui para a Torre do Tombo, Biblioteca Nacional, inclusive lá na Torre do Tombo, um senhor que atendia revelou para mim que nunca ninguém tinha pedido aquelas fontes. E ainda fez assim, olha, ainda lhe digo que nunca nenhum brasileiro esteve aqui para pesquisar essa exposição. Mas eu pesquiso assim, a exposição, elas são 17 pavilhões, em Belém, né, onde há uma urbanização, há toda uma modificação em termos arquitetônicos e de interferência, né, nessa inclusive com retirada da comunidade. É dito hoje que as pessoas foram arrancadas de suas casas sem receber nenhuma indenização, porque não havia tempo, né? Salazar queria, o tempo estava correndo, vinha guerra, né? Estava um período de instabilidade, tanto que a inauguração da exposição ocorre quando Hitler invade Paris, né? Mas mesmo assim isso não suspendeu a guerra e, como o próprio Salazar nos discursos, era recorrente ele falar que Portugal era um oásis, né, em tempos de guerra. Então as pessoas viveram durante 7 meses a exposição. E nisso, a cada momento, cada fonte que eu ia buscando, né, eu fui chegando a uma cota que estava no arquivo Salazar, que tinha uma pasta que Salazar guardou chamada Coparticipação do Brasil na Exposição do Mundo Português. Então foi aí que eu achei convites, aí descobri que porque eu estudo
a participação do Brasil representando enquanto colônia pelo Museu Histórico Nacional, né? Então, assim, eu estava fazendo doutorado em História e meu objeto de estudo era um objeto de estudo da museologia. Eu não saí da museologia, que nem poderia, porque eu não serei historiadora, né? Então, eu tenho que estar nos meus pilares da museologia. Então, assim, toda a documentação que foi sendo tratada, né? Todas essas fontes eu trouxe para o Brasil, né, com autorização e tal, e tem, assim, várias, eu acredito, né, vários olhares sobre essa exposição. Então, durante o meu trabalho de pesquisa, eu vi que tem arquitetos que trabalham a questão das construções, eles utilizaram a técnica, né, de trabalhar para levantar rapidamente aqueles pavilhões com estruturas de ferro e com tipo de placas de gesso, né? Que depois todos esses pavilhões foram destruídos, só ficou dessa exposição o Museu de Arte Popular, que era a etnografia metropolitana, era a seção, né, da etnografia metropolitana, os que trabalham a iluminação, projeto iluminotécnico, os que trabalham a representação de determinados módulos, né, que eles criam, e no meu caso que eu estudo o pavilhão dos portugueses no mundo, na seção que é o Brasil, porque eles têm na seção deles o Brasil, e eu trabalho o Brasil através da representação do Museu Histórico Nacional. A senhora anteriormente citou que o museólogo também pode ser um profissional que atua em museus, né? Abrindo aí um leque que a gente, enquanto museólogo, pode estar atuando em outras áreas, em outras perspectivas de frente de trabalho. E na sua vida profissional, né? Em que outros momentos que a senhora atuou também, além de museu, em que projetos fez participação ou coautoria? Certo. No caso, eu já atuei, né, com pescadores, um trabalho em Itapuã, que ele está até publicado nos processos museológicos da autoria da professora Célia, né, que era um projeto dela, que a gente pensou, eu fui convidada para fazer uma documentação, um processo documental, um sistema, onde a comunidade, ela faria registros, inclusive nós tivemos um banco de história oral, onde a gente entrevistava, um exemplo, teve uma pesquisa que foi sobre a educação no bairro. Então, nós tínhamos a ficha de depoente, fazíamos a gravação, fazíamos a transcrição, levávamos para as pessoas, elas faziam as ressalvas. E esse depoimento, ele era utilizado para exposição. Então, para isso, a gente precisava de um termo de autorização das pessoas, porque o seu depoimento virava um objeto, né, que seria musealizado. Então, esse conteúdo era dado uma forma. E depois trabalhamos com um grupo afro, né, que era o Malê de Balé, e aí nós fizemos a questão da cultura imaterial, utilizando o registro, o decreto 3.555, 3.551, de como a gente poderia trabalhar isso. E aí vocês estão vendo que são acervos ou são ações museológicas onde você não precisa retirar o objeto da relação com o homem, né? E nem você precisa estar constituindo fisicamente instituições museológicas, né? Então, são processos museais que você desenvolve, que você consegue trabalhar o conteúdo dando uma forma, estabelece a musealização, mas também com a participação dos sujeitos que estão envolvidos, né? Estão envolvidos nessa manifestação, estão envolvidos na técnica do saber fazer, né? Então, e quando eu coloco que o museólogo não necessariamente só ele está no museu, também é dentro de uma situação que a gente vê muito assim, o museu tem que se abrir para todos os profissionais, mas raramente você encontra um museólogo no museu. É como se você tivesse hospitais que não tivessem médicos, né? Então, ninguém vai fazer uma cirurgia com um arquiteto, né? Com um psicólogo, né? Você vai procurar um profissional, como você não vai consertar seu computador chamando um mecânico, né? Então, assim, a cadeia operatória da museologia você aprende na sua formação como museólogo. Então, você vai atuar na documentação, quais são os sistemas que você vai adotar? Na exposição, que tipo de exposição você elabora, né? Serão exposições que você pode construir um processo museológico, como no caso o Museu da Maré, né? O Museu de Território.
um ecomuseu. Mas para isso, na formação de vocês têm que ter uma formação onde até o museu tradicional, tudo isso esteja, né, dentro da formação desse profissional, e esse profissional, com a sua definição ideológica, os seus princípios políticos, inclusive a sua museologia, ele construa, né, aquilo que ele acredita. Ele pode ser um museólogo do objeto, como ele pode ser um museólogo do processo, como ele pode ser um museólogo do imaterial, né? Eu acho que a formação democrática é aquela que permite o aluno a tomar sua decisão. Que linha teórica seguir, né? Que linha metodológica seguir. Eu acho que acredito que aí é um profissional que ele sabe atuar em qualquer área. Então, assim, eu trabalho com museu tradicional, eu trabalho com processos museológicos, né? Eu construo sistemas para que os objetos eles tenham os registros, entendendo que ali no objeto material tem também toda uma imaterialidade na relação que o homem estabelece, né? E que é isso que a gente perde quando está fazendo os trabalhos dentro do museu. Acredito que determinadas comunidades, elas deveriam ser ouvidas, que aí o museólogo às vezes se sente o detentor da verdade absoluta, porque ele é científico, ele pesquisa, ele é o doutor, né? Então eu acho que em determinadas situações a gente também tem que reconhecer que não sabe. E às vezes até identifica o objeto, passa a ter, é desqualificado, ou então é super relativizado em razão da nossa ignorância e do nosso olhar que termina fazendo recortes ou enaltecendo em razão do próprio desconhecimento do profissional e não busca as comunidades. Um exemplo, a gente trabalhou numa comunidade em Itapuã que tinham diversas fotos no arquivo, que era um museu escolar, né, comunitário, e a nossa proposta foi fazer uma exposição das fotografias, chamando a comunidade para que ela reconhecesse. Então, trabalhamos em esquema de batalha naval. Então, quando você reconhecia um sujeito ou uma cena ali registrada, você chamava um monitor e ele fazia rapidamente a sua identificação e depois a gente ia gravar o registro daquele depoimento, né? Que isso ficava no nosso banco de memória. Então, eu vejo que há, né, diversas formas e abordagens. E dentro de um trabalho, você vai desenvolver. Um exemplo aqui, olha, por coincidência que eu recebi hoje de volta, é um relatório da implantação da requalificação de museu que eu coordenei, que é o Museu Casa Rui Barbosa, na Bahia, em 1999. Então, aqui vocês estão vendo toda a pesquisa, todo o processo de análise, né? Então, no caso, a gente faz uma análise do estado de conservação, mas eu não atuo na área da conservação. Aí eu chamo um museólogo da área da conservação para que ele venha me dar um diagnóstico. Desse diagnóstico do museólogo de conservação, se necessário for intervir na obra, eu vou ter que chamar um restaurador. Né? Porque aí eu vou verificar que cada profissional ele tem uma intervenção dentro, né, desse acervo que eu estou trabalhando. E assim eu vou, quer dizer, sai o resultado do meu trabalho da melhor forma, né, possível. Aí vocês estão vendo todo o registro. Aqui sou eu, bem jovenzinha. Né, o registro, aqui são minhas bolsistas fazendo, né, a conservação, a limpeza, a higienização de uma obra, né? E aí toda a parte e todo o trabalho meu, eu faço isso que vocês estão vendo aqui, um relatório para que eu tenha depois, né, como agora, um museólogo, ele estava fazendo um trabalho e ele já foi meu aluno, né, na UFBA, está aqui trabalhando na fundação, e aí ele veio me pedir esse relatório para ele ver como é que ele construiu o dele. Fez melhor do que esse, né, que ele esteve aqui e me mostrou. E aí foi assim muito interessante porque você termina deixando, né, na instituição resultado de uma ação que você desenvolveu para além da exposição, do sistema de documentação que você adotou, da conservação que você fez ou da intervenção que você fez na restauro e da proposta educativa que essa instituição estabeleceu. A senhora falou a respeito dos seus alunos e vendo o parâmetro aí de como é o curso de museologia no Brasil, são relativamente poucos cursos. Então,
desses mais de 20 anos de docência, Brasil afora, a senhora deve ter muitos discípulos, né? Como é que a senhora avalia a atuação deles, então, né, na Sim. sua área da museologia? Hoje nós temos 14 cursos, né? E além, assim, eu posso fazer uma avaliação de fora e depois de dentro, porque eu sou da comissão, quer dizer, do banco de dados de avaliação do INEP, de cursos de graduação em museologia, né? Então, o que acontece? Eu vejo vamos dizer assim, a construção dos projetos pedagógicos dos cursos, e aí faço a leitura de que formação aquele curso pretende, ou que concentração, né, aquele curso ele está dando através da matriz curricular, das ementas, dos conteúdos, né, programáticos, de determinadas disciplinas específicas e também de disciplinas que são essenciais, como da antropologia, da história, né, agora esqueci, antropologia, história, educação, né, da conservação, da arte, que são necessárias nessa formação desse profissional. Isso é uma coisa. Aí, com relação aos meus alunos, aí eu poderia lhe dizer assim, a grosso modo, bastante rápido, né? Quando eu vejo que no IBRAM eu tenho 10 alunos que passaram em concurso e eram 20 vagas, eu me sinto realizada. Quando eu vejo hoje aqui no estado de Santa Catarina, nós temos 2 museólogos oriundos da UFBA, que foram meus alunos, que é o Tiago, que está em Tijucas, né? E o Renildo, que está na Fundação Catarinense de Cultura. Por sinal, assim, a área dele é conservação preventiva e exposição, né? E ele vem tendo uma atuação muito elogiada, não por mim, mas por pessoas em trabalhos que ele vem realizando no estado de Santa Catarina, né? Então, assim, se eu for avaliar, e aí vejo o quê? Que essa formação, ela também teve outros colegas que participaram, né? Não só do corpo docente do Departamento de Museologia, mas também das outras áreas, como da história, da antropologia, da filosofia, né? Pensando aqui no curso da UFBA, né? Então, assim, hoje você vê que tem cursos que ele tem, ele foi criado na ciência da informação, então ele tem um enfoque mais dentro dessa área. Tem cursos que estão criados no departamento de comunicação, então tem, né, da antropologia, então, da história. Aí você percebe que, claro, aí tem uma tônica mais dentro dessa área que abrigou, né, esse curso. Mas com a avaliação que a gente vem fazendo, o curso de museologia ela tem diretrizes nacionais, né? Então, qualquer curso que abrigue, ela tem que respeitar uma diretriz nacional que vem do MEC, porque a avaliação é feita de acordo com essa diretriz, né? Então, pontua quais são as necessidades que um curso de museologia, né, ele tem que atender, porque nós temos uma diretriz nacional. E essa legislação, ela ampara a criação. Como um exemplo, no caso, se você tem cursos de museologia, as disciplinas de museologia, porque nós temos uma profissão regulamentada para o bem ou para o mal, aí eu não vou entrar na discussão, né? Ela coloca que o ensino de museologia é privativo ao profissional museólogo. Isso está na lei, né? Se isso não é atendido, quem estiver ministrando a disciplina está exercendo ilegalmente a profissão, porque isso está, né, na lei, no momento que você tem, não só museólogo, mas qualquer outra profissão reconhecida e que dá o direito, como deu na lei de regulamentação da nossa profissão, aqui por 5 anos, né, você pleiteasse o título de provisionado. Era aquele que não tem a formação, né, de graduação, mas tem a prova comprobatória da prática. E aí ele teve esse título de provisionado. E por isso que hoje não abre mais, né, porque a lei, pela lei foi até 1990, e houve em 2003, quando o Gilberto Gil assumiu, e que dentro do IFAM foi criado o Departamento de Museus, o Nascimento, quando assumiu, convocou a classe museológica. Fomos todos para Brasília, né? E aí, quando foram criados 7 eixos, e nesses eixos, um era a criação de cursos para a formação, né, na graduação de profissionais da área.
porque a discussão era, não adianta você sair como até então estava acontecendo, Rosana Nascimento, Mário Chagas, Célia Teixeira, Marcelo Cunha, Graça Teixeira, pelo Brasil inteiro, Teresa Scheiner, etc., como professores mambembes, no sentido assim, montando oficinas e capacitando as pessoas. Porque em 20 horas você não capacita ninguém para ser um profissional competente. E nem para ele exercer, né? Porque hoje, se você chegar na instituição museológica, como a instituição museu hoje, e as pessoas que estão nessas instituições reconhecem que o fazer museológico, a cadeia operatória, não é você arrumar museu, né? E nem ser um bom limpador de acervo, você tem que ter formação, você tem que ter pesquisa, você tem que ter técnica, obriga você, profissional, a saber dizer quais são as saídas, né? Como é que você faz um projeto de documentação para um acervo? Na graduação, quer dizer, dentro da sua formação técnica, que você vai ter disciplina para lhe atender a essa necessidade que, na hora do exercício profissional, você tem que dar conta. E aí eu acho que isso é que é importante. E os cursos, eles vêm buscando atender as diretrizes nacionais em razão da avaliação. Porque aí, quando chega a comissão de avaliação, ela vai avaliar nos parâmetros estabelecidos na legislação. E aí, se não estão dentro desses parâmetros, vão ter que se adequar. Então, professora, para a gente encerrar, eu gostaria de saber aí numa perspectiva, porque agora a museologia, não só a museologia, mas todas as áreas está muito em voga a questão dessa noção de patrimônio e mais além a questão do patrimônio imaterial. Né? Como é que a senhora abarcaria ou trabalharia isso dentro da museologia, na sua visão profissional? Sim, vamos lá. Olha, a gente tem que voltar um pouco aí a 1937, né? Porque assim, 1922 começa uma preocupação no país com a preservação. Aí, a gente tem tempo para isso? Tem, né? Então, alguns políticos começaram a dizer assim, ou alguns estados começam a criar as suas formas individuais, né, ou locais, ou estaduais de buscar a preservação, né? Então, assim, achava que a preservação era você tem uma janela no prédio, a porta, uma escadaria de jacarandá, você destruiu o prédio, mas mantinha os elementos, né, considerados aí uma ação preservacionista, né? Aí, em 1936, o Gustavo Capanema começa a pensar numa forma que fosse assim, não situações pontuais, porque aí cada um estava criando suas metodologias, suas formas, suas ações preservacionistas, mas assim, nacionalmente, né, que isso fosse tomado como uma ação do governo federal e que as ações elas fossem trabalhadas pelos estados e cumprisse isso, uma legislação federal. Aí encomenda a Mário de Andrade um projeto de um serviço, um instituto que fosse para a preservação do patrimônio. O Mário de Andrade cria o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico. Não, Serviço de Patrimônio Artístico Nacional. Então isso aí essa sigla não é por acaso. Ele não estava fazendo classificação do que é histórico e artístico. Para ele havia um conceito amplo, artístico nacional. Só que com o golpe de Estado em 37, o Getúlio, aí há um decreto-lei, onde nem tudo que o Mário trabalhou, se vocês quiserem, eu tenho um projeto do Mário, cartas de trabalho para Rodrigo de Melo Franco, eu posso trazer para vocês, que é a proposta, né, do anteprojeto do Mário de Andrade, para vocês entenderem. Vocês já viram? Não. É interessante, que dá uma perspectiva, inclusive o Mário dá uma definição de museu, que até hoje a gente não viu assim, o museu em processo. Então, um exemplo, ele até dá, que se fosse um museu do café, que mostrasse assim, a plantação, a colheita, até chegar nessa narrativa, ao público perceber o café na xícara. E todo o processo de cultivo, de colheita, da própria cultura do café, ele estivesse musealizado, e não o grão, né? E a pessoa não perceba isso que daí, quer dizer, o que era de vanguarda para 1937. Bom, aí criado o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, porque entenderam que existe essa classificação à época, né? O que é histórico, aí ficou relacionado ao patrimônio edificado, né? E artístico,
o que era as artes decorativas, plásticas e etc., até o Rodrigo de Melo Franco, no livro O que é Triunfo, que também tem uma história interessantíssima, né? Que ele vai para o encontro e as pessoas começam a discutir coisas que, para ele, dentro de uma política cultural, para o Brasil, ele visita Triunfo e fotografa, e que ele querendo assim consumir Triunfo, fotografar Triunfo, que ele estava encantado. Aquilo foi enchendo o Rodrigo de Melo Franco, e como um bom modernista, ele nessa assembleia com estrangeiros, etc., ele grita, ele levanta e grita. Assim, meio que a Mário Chagas, mas talvez Mário se inspire porque é mais novo, né? E Triunfo? Aí causou um espanto, porque todo mundo queria saber o que era Triunfo, né, que estava acontecendo. Então, questionando isso. E a realidade concreta, né? Como é que vocês dão conta? Porque às vezes nos nossos congressos a gente elabora muito e isso não tem na prática, uma execução que transforme, né, a realidade. Então, o que acontece? O Serviço do Patrimônio é criado, mas a ênfase está na cultura material, né? Aí, quando da Constituição nossa aprovada em 88, no artigo 215 de 16, diz lá que o governo tem que amparar a cultura imaterial e dar conta disso. Então, é criada uma comissão, que também eu tenho esse livro, que essa publicação com a Márcia Santana, que coordenou, uma arquiteta do IFAM. Essa comissão, ela mostra toda a legislação que amparou o decreto 3.551 de 2000, que é o registro da cultura imaterial. Já que no 25/37 não atendia isso, e também à época, cultura imaterial não se dava conta do preservar e como preservar, tanto que hoje fala de registro. E no decreto diz que o registro, porque não é um tombamento, porque o tombamento ficou identificado como você isolar, você engessar, né? E no caso do registro, não, a manifestação imaterial, a cultura imaterial, ela é dinâmica. E aí nessa dinâmica, daqui a 10 anos, quando ela é registrada, é feito um processo, se pesquisa, se justifica por que ela deve ser registrada, o que é que acontece? Ela vai ser reavaliada para ver se aquele registro, o que é que mudou de quando do registro 10 anos depois, o que incorporou, que modificações foram apresentadas, o que foi, né, incorporado. É isso aí. Em um breve relato sobre a historiografia da preservação no Brasil. É isso, professora, a gente agradece a entrevista. A senhora tem mais alguma consideração, algum ponto que gostaria de nos relatar, que talvez percebeu que a gente não eu só fico feliz de vocês terem essa disciplina, né, porque é importante, quando a gente está trabalhando com museus comunitários, esse banco de história oral e museus, ele é interessante porque através dele a gente faz a musealização, né, desses conteúdos que estão registrados, dando forma, trazendo circuitos, narrativas, e muitas dessas vezes a gente trabalha com a comunidade. Então eles são os museus que espelham, né, as manifestações culturais, a sua história, né, e isso é importante porque essas pessoas elas se sentem, né? Não somos nós técnicos fazendo, porque esse também é um outro modelo, né? Mas envolvidos como sujeitos, né, sociais que participam na construção desses processos museais. Isso é interessante. Então, essa disciplina ela vai trazer para vocês, na formação de vocês, essa técnica, né, para que vocês possam, ou metodologia, aí depende da linha teórica que o professor de vocês siga, né, para que vocês possam, enquanto museólogos, atuando em museus, ter essa ferramenta para também desenvolver. E agradecer por ter sido escolhida. Né? Como boa baiana, gosto de falar muito. Né? Mas me sinto assim, honrada de vocês terem vindo, né, até aqui para ouvir falar da museologia, já que vocês são alunos do curso, né? E a gente poder participar e contribuir na formação de vocês e também com o professor na disciplina, né, que eu acho que é importante, e até essa metodologia que ele usa, né, que enriquece a participação de vocês e sendo assim, permitindo que vocês busquem, né, os depoentes, é muito importante e que dão a vocês autonomia
de estarem aqui fazendo essa entrevista com competência e com conteúdo. Então, de parabéns o professor também.